Raquel Malagueta, terapeuta sexual e palestrante, e sejam bem-vindos ao programa Entre Quatro Paredes. O tema de hoje, gente, é muito polêmico, né? Não, é muito polêmico. Nós vamos falar sobre disfunção erétil. Vou traduzir para você, homens que broxam. E aí, amiga, já passou por uma situação dessa? Eu queria já começar com você, Rodrigo, perguntando, você já broxou? Quem nunca, Raquel? Quem nunca, né? Quem nunca, não é? Infelizmente, isso vai acontecer em algum momento da vida, principalmente depois dos 40 anos. Os homens relatam algum tipo de episódio de perda de ereção ou dificuldade de manter a ereção durante a relação sexual. E aí, por isso eu agradeço a pergunta e para poder falar para todo mundo, quem nunca, tá? E brincando, que se não broxou até hoje, se prepare porque isso vai acontecer. E tudo bem. Prepare que vai acontecer com você. Então, o bacana que a gente descobre é que isso é super normal para os homens, né? Os homens não têm como fingir, a mulher tem. E como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente pode lidar naquele caso quando você tá lá com o boy e o crush? O que a gente faz, hein? Não tá de meter o pé na jaca, mas a gente tem que relevar, fingir demência ali, pensar que tá tudo normal. Fingir costume, Gisele. Fingir costume. Não. Fingir costume e vai. A gente finge costume e vai, porque as meninas, elas têm mania de, né, tá tudo normal. Gente, mas ela tá coçando pra falar pra amiga, então não faça isso que vai deixar o boy mais frustrado. E eu queria começar, Rodrigo, que você explicasse pra gente o que é disfunção erétil, quando que é realmente essa questão mais diagnóstica, né? Fala aí pra gente. Tá certo. É natural que em algum momento da vida a gente demonstre dificuldade na ereção, tá? Para ser uma disfunção erétil diagnosticada, é importante que esse problema esteja acontecendo pelo menos há 6 meses, trazendo malefícios graves para o relacionamento e para a pessoa e apresentar tanto a dificuldade na ereção ou a dificuldade para manter a ereção durante a relação sexual ou a masturbação. Tá? Então isso tem que ser muito bem investigado. Se a pessoa está sofrendo há mais de 6 meses, trazendo um grande prejuízo para a vida emocional e física da pessoa, é importante entender que ela pode ter um diagnóstico de disfunção erétil. E aí os terapeutas sexuais estão aí para ajudar nesse sentido, psicólogos, urologistas, tá? As pessoas que passam por esse problema, mesmo com a utilização, seja escondida ou seja receitado pelo médico, o que é o correto, das pessoas fazerem uso de medicação, e mesmo assim não funcionar, procure um profissional, vocês não estão sozinhos, tem toda uma ciência para dar amparo a vocês, tá? Isso não é tão desastroso quanto parece. Historicamente, nós aprendemos que a nossa potência ou a nossa macheza está muito relacionada com a potência sexual. E a gente tem aprendido dentro dos estudos que nem sempre é assim, tá? Às vezes um estresse, a raiva, às vezes a parceira ou o parceiro não estão tão bonitos assim, tá? A responsabilidade da relação, às vezes está muito preocupado com alguma coisa. Então, episódios esporádicos na vida é natural e é importante que todo mundo saiba disso. Nossa! E é legal ressaltar que tem uma certa diferença do desinteresse sexual com a disfunção erétil, né? Porque eu tenho escutado bastante casos de desinteresse sexual. No decorrer do casamento, as meninas têm me procurado bastante, falando, Gisele, o meu parceiro não tem mais interesse, é diferente da disfunção erétil. Né? Não que na hora não está acontecendo nada, realmente não está tendo a busca, não está tendo a procura. E é legal procurar os profissionais, né, na área para ver o que está acontecendo, porque às vezes pode ser só um probleminha de ansiedade que para o homem afeta muito, principalmente na parte sexual. Gisele, muitas vezes os homens chegam ao consultório com essa queixa da disfunção erétil. E em uma investigação bem feita, a gente vai entender que o problema não é a disfunção, porque ele tem ereção em outros momentos, que a gente chama de primária, secundária, generalizada, enfim, todas as questões diagnósticas, tá? É justamente o desejo sexual hipoativo. Às vezes a falta do desejo faz com que o homem não tenha ereção no relacionamento, mas tem ereção na masturbação, ou tem ereção enquanto sonha à noite, tá? Então, às vezes, a falta de desejo é o que pode ocasionar
a disfunção erétil. E é muito natural, e a gente quer reforçar aqui que homens podem não ter vontade de transar 24 horas por dia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem, esse que é o mais importante. E, pessoal, eu fui pras ruas aqui da cidade de Goiânia, né? Coloquei minha cara a tapa, fui lá para entender um pouquinho da opinião goiana sobre essa questão de disfunção erétil. E vamos lá ver qual é a opinião dessas pessoas? Eu acho que é um assunto evitado. Pelo menos na minha roda de amigos a gente não conversa sobre isso. Ninguém chega lá pedindo ajuda, se acontecer com algum amigo seu, ninguém fica sabendo então? Não. E por que você acha que não se fala tanto sobre isso? Não sei, eu acho que é particularidade de cada um. Eu acho que não, assim, é difícil a gente falar quando não aconteceu ainda e tal, mas eu vejo que tem muito uma pressão em cima dos homens, sabe? Tem muito esse rolê, tipo, que a gente chama até de machismo tóxico, de que, nossa, o cara precisa gozar. Até porque eu acredito muito que sexo, eu acho que é muito mais um rolê de, tipo, não é exatamente só penetração, sabe? Tem todo um rolê. Mas assim, a maioria das mulheres, não só mulheres, a maioria das pessoas, né, tem muito esse rolê de, tipo, broxou, é fraco e tal. Mas eu acho que tipo, tem que ser um rolê bem normal, assim, até porque tem muitas mulheres que não gozam também e é visto como normal. Então por que o homem... Assim, não é exatamente só sobre corpo ou só sobre, cara, eu preciso lá gozar. Não, acho que tipo, vai todo mundo tem um momentinho assim de, não vai dar e tal. Homem, chupem buceta, por favor, vamos fazer a mulherada gozar. É importante, eu quero deixar claro que quando a gente não consegue emocionalmente falar de uma coisa e a disfunção erétil ou a broxada, é muito difícil para nós homens assumirmos isso, tá? A gente vai brincar com esse conteúdo, porque é a forma mais fácil que o consciente ou inconsciente tem para lidar com isso, tá? Então, mesmo que seja falando, brincando ou satirizando com a questão da ereção, é importante falar, tá? O que eu quero deixar claro é que isso, se não aconteceu, vai acontecer. E vai estar tudo bem, então por isso que é importante conversar a respeito, falar, e até mesmo nesse diálogo, ver, porque às vezes foi só uma situação momentânea, só aconteceu ali naquele momento, né? E falar a respeito conforme for buscar uma ajuda. Entenda como nós tivemos aí essa moça que deu essa dica para os homens, que o corpo da mulher não é só penetração, né? Ela não foca só na penetração, que o nosso corpo todo tem zonas erógenas maravilhosas. Então, se por acaso não está funcionando ali, entenda que ela tem um seio, que ela tem um clitóris, que ela tem um pescoço, que você pode estar explorando e dando ali mais prazer para ela, tá bom? Então, gostei da dica dela para você focar aí nessas outras zonas. E aí, o que fazer com isso? O que fazer quando isso acontece? No nosso próximo bloco, nós vamos receber aqui o psicólogo Nicolau e ele vai nos dar dicas e responder as perguntas que a Raquel foi para a rua e pesquisou e conversou com essas pessoas. Você está assistindo TV Metrópole. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Voltamos ao segundo bloco com o quadro Cadeira Elétrica e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o psicólogo Nicolau Chaude. Olá, Nicolau, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado. Seja bem-vindo, Nicolau, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa Entre Quatro Paredes. Prazer é todo meu. Nicolau, seja bem-vindo ao nosso quadro Cadeira Elétrica. E a Raquel esteve na rua fazendo perguntas, tirando dúvidas da galera, que não são poucas. Então vamos lá para a primeira? E pessoal, eu tô aqui com o Edson e ele vai topar responder algumas perguntinhas aqui pra gente.
Edson, eu queria falar sobre esse assunto de disfunção erétil, né? Sobre os caras que não funcionam na hora H. Se ali no seu convívio com os amigos, vocês conversam sobre isso ou se é um assunto meio tabu, meio proibido? Como é que é isso? Não. A gente é bem aberto em referente a isso. A conversa sobre tudo, de experiências que já aconteceram e que possam vir a acontecer também. Gente, que bacana! Nossa, como seria muito melhor se todo mundo falasse mais sobre o assunto. Uma coisa tão normal no dia a dia. E se por acaso algum dia você está lá na hora H e isso acontece com você, queria que você falasse pra gente agora qual é o sentimento que você ficaria, como que você se comportaria ali na hora? Eu me sentiria frustrado, né? Até mesmo por mim não ter acontecido, né? Não ter ficado ereto e pela outra pessoa também, que é uma situação bem chata, né? Bem constrangedora. E o que fazer nessa hora? Você tem noção de como é que poderia se comportar? Como que resolve essa situação? Porque eu não tenho, gente. Eu não sei como é que funciona, né? Na farmácia com um bom azulinho. Nunca tomei, mas... É o que falta. Caramba! E nesse momento agora, nós temos um especialista que está respondendo todas as nossas perguntas e você tem a chance de fazer uma pergunta aí para ele tirar alguma dúvida sua. Certo. A disfunção erétil, ela é relacionada a algum fator psicológico ou físico ali do momento? Às vezes tá nervoso, algo do tipo? E aí, vamos saber qual é essa resposta. E aí, Nicolau, quais seriam as causas? Olha, eu penso que para entender as causas da disfunção erétil, a gente tem que pensar primeiro nas causas da ereção. Porque o estado normal do homem não é o estado de ereção. O homem passa a maior parte do tempo sem uma ereção e algo precisa acontecer para que ele tenha uma ereção. Esse algo ele envolve um esforço muito grande do corpo. E para esse esforço acontecer, depende de que a pessoa, o homem no caso, esteja de alguma forma sexualmente interessado em algo que está acontecendo no ambiente dele naquele momento. Então a ereção ela depende de duas coisas, basicamente, do interesse, de um estímulo sexual e também de que o corpo esteja no estado adequado de funcionamento para que ele possa funcionar daquela forma. E se a gente for pensar assim, a disfunção erétil acontece então quando ou o corpo não está bem, isso pode ser por cansaço, por alguma doença ou porque a pessoa bebeu, bebida alcoólica é comum de inibir a ereção, enfim, várias coisas podem estar acontecendo no corpo, atrapalham a ereção, mas pode acontecer também quando aquela situação não é sexualmente estimulante ou interessante para o homem. E aqueles casos que o homem fala que não está funcionando porque a mulher é muito gostosa ou porque ele está nervoso? Como é que funciona isso? Então, o nome disso é ansiedade e desempenho. E é interessante pensar a ansiedade e desempenho como a causa da disfunção erétil, porque quanto mais o homem acha importante que ele consiga funcionar bem e ter uma ereção em determinada situação, mais ele vai ficar focado na própria ereção. Isso vai gerar ansiedade nele. Isso tem dois problemas. Primeiro, a ansiedade enquanto resposta corporal, ela é incompatível à ereção. Então o corpo vai estar fazendo um trabalho que é diferente do trabalho que ele precisava fazer para ter ereção. E segundo, porque isso é uma coisa que muitos homens não percebem. Quando você está focado na própria ereção, você não está focado na pessoa que está te despertando prazer. E você vai perder a excitação sexual. Porque você não está focado na mulher bonita, por exemplo. Você está focado em você mesmo e você não vai sentir prazer naquilo. Hormonalmente é muito importante que tudo isso esteja muito bem organizado. Porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai atrapalhar tudo, acelerar o pensamento e essas questões todas. Por isso que é importantíssimo fazer o que você disse, que é desfocar da ereção. Será que tem alguma forma de, não sei, de reconstituir isso? E aí, Nicolau, o que a gente deve fazer, né? A gente não, porque eu não tenho aqui, mas o que o homem deve fazer na hora H quando ele não funciona, né? Qual deve ser ali o comportamento dele? Como a pergunta foi, tem como voltar a ereção? Quais são as estratégias? Ou existe alguma técnica para fazer isso voltar? Com certeza tem, porque é até normal que durante o ato sexual a ereção do homem oscile um pouco. Às vezes os homens têm uma cobrança de que ele tem que ter uma ereção, que ela tem que se manter muito firme durante muito tempo, independente do que está acontecendo. Isso não é verdade, isso não acontece e os homens acabam se comparando com um padrão muito irreal de desempenho. Mas o que fazer então? Eu acho que eu primeiro diria o que não fazer. O que não fazer é você não tentar resolver a sua ereção.
E acontece aquilo que a gente estava falando. Se ele começar a ficar focado na própria ereção, ele vai ficar ansioso e a chance dele conseguir reconstituir é muito pequena. Então fazer o quê? Foque na pessoa que você está tendo a relação sexual naquele momento, explore outras áreas do seu corpo, do corpo dela, continue fazendo coisas que geralmente a gente chama de preliminar, mas que também é o próprio sexo. E se aquilo tiver prazeroso, estiver interessante, a ereção ela vai voltar. Se mesmo assim ela não voltar, em algum momento você entender que dali você não passa, tudo bem, comunique com a pessoa que você está tendo a relação sexual, fala o que está acontecendo e isso não deveria ser um problema. Isso raramente acontece, né? O homem ele tem muita vergonha de se expor, principalmente de falar para a parceira o que está acontecendo. Tem, é exatamente essa vergonha que faz com que ele se sinta mais ansioso e aumenta a chance de ter o problema de ereção. Por isso, quanto mais à vontade ele tiver, principalmente se você for pensar num relacionamento estável, um namoro, um casamento, tem que existir esse diálogo. Tem que existir liberdade para conversar sobre o que a pessoa está sentindo, o que está acontecendo naquele momento. Isso faz muita diferença na conexão do casal. Verdade, por isso que a gente tem o costume de falar que as preliminares, gente, é muito importante. Essa questão de explorar realmente o corpo do parceiro, sem ir para o sexo ali em si, mas o toque, o afeto, o carinho, o cheiro, isso é muito importante. Então a estratégia seria... Não tenha pânico, é isso. Não foca ali, não tenha pânico, respira fundo, foca em outras coisas. E é interessante até a gente comentar o quanto os homens se preocupam com a penetração em si, né, na hora do sexo. Ficam tão ligados à penetração e a gente já aprendeu aqui em outros programas, gente, que as mulheres têm outras zonas super erógenas e não necessariamente só a penetração que dá prazer. Então, fica a dica aí, homem, foque nas outras coisinhas. É isso, Malagueta. E é importante a gente ver que a nossa cultura hoje traz a sexualidade para a performance. Então, só corpos lindos, só a performance que a gente vê nos filmes pornográficos, tá? E isso é irreal. E eu acho que é um trabalho importante a gente fazer, é desconstruir isso, porque isso é irreal. Ninguém vai ter ereção, como o Nicolau disse, por todo o tempo, a não ser que você tenha 13, 14 anos, né, que você tem muitos hormônios, e essa ereção pode variar. E nas relações estáveis, isso pode ser trabalhado justamente com o que o Nicolau disse, com essa questão do diálogo, da intimidade, e isso é muito importante que todo mundo tenha em mente. E buscar também, né, outros fatores, o porquê que está acontecendo, ter esse diálogo com o parceiro, eu acho muito importante, falar o que está acontecendo, porque hoje em dia as pessoas se travam e ela vai comentar com a amiga, ou então o homem ele não comenta, ele não fala sobre isso, né? E procurar um médico, né, um psicólogo para tratar, né? Porque às vezes o problema está só aqui. Sim. Resolvendo aqui, está tudo tranquilo. E as meninas agradecem. E nesse caso que você falou que talvez possa ser a falta de interesse, né, do parceiro ali, na mulher, na situação, e nos casos que já tem alguns anos de casado, né, então nessa falta de interesse às vezes não daria ali para buscar um parceiro, né, não é igual um ficante que dá para, não tô com interesse nessa parceira, vou buscar outra ali. Como resolver então essa falta de interesse, né, que dica que você pode dar ali no casamento em si? Porque o interesse ele não é um interesse só na pessoa, é um interesse num contexto. Às vezes é um interesse na conquista, às vezes é um interesse num tipo de relação que é estabelecida, uma relação de poder, às vezes, que ela pode ser uma relação real do casamento ou representada na forma de um fetiche. Então, acho que cada pessoa ela tem que entender que tipo de contexto que desperta ela mais sexualmente e tentar trabalhar isso dentro do casamento. Não é só uma questão de com quem eu vou ter uma relação sexual, mas o que vai estar em torno daquela relação que vai despertar algo em mim. Entendi. Tanto é que muitas pessoas se excitam, começam a se excitar em fazer em locais diferentes, né? Sair ali da rotina. Sim. Então é isso, viu, gente? Busque aí o que te excita, o que te desperta para despertar o gigante. É importante talvez destacar também, Malagueta, que a resposta sexual tem 4 fases: desejo, excitação, orgasmo e resolução. Tá? Nas relações estáveis, o desejo tende a acabar porque a intimidade aumenta. Você não vai desejar aquilo que você já tem. Se eu quero comprar um carro e aí eu comprei o meu carro, eu não tenho mais desejo por esse carro. E quando a gente já está no casamento, aumenta a intimidade até
captação de ocitocina, essas questões, que diminui o que a gente precisa de noradrenalina e adrenalina para sentir o desejo. Então, é importante trazer isso, que a gente já sai da fase de desejo, que seria a primeira fase, e vai para a fase de excitação. É onde o beijo tem mais importância, é onde o toque tem mais importância, o carinho tem mais importância. E é quase que uma briga quando a gente fala isso, porque todo mundo quer manter o desejo o casamento inteiro. Pela minha prática clínica, pelo que a gente estuda, e não sei se o Nicolau concorda com isso, o desejo elimina nas relações estáveis, porque a gente já tem um objeto. Como é que você acha que é isso, Nicolau? Como é que fica na sua prática? Eu concordo com isso que você falou, embora eu acho que essa ideia não deve ser natural a um relacionamento de longo prazo. A eliminação do desejo no seguinte sentido, eu acho que não é saudável para o casal se sentir confortável demais com o outro, no sentido assim, eu não preciso me esforçar para conquistar aquela pessoa mais. Eu sinto que uma relação, não só do ponto de vista sexual, mas afetivo, tem que ser uma relação, isso se fala muito, tem que ser uma relação trabalhada. Eu tenho que sentir que eu estou uma pessoa que eu preciso conquistar. Isso parece algo poético, mas eu acho que é verdadeiro. Você tem que conquistar a pessoa todos os dias. E eu acho que você tem que se colocar como alguém que precisa ser conquistado também. Se você se coloca disponível demais, talvez a pessoa não vai sentir necessidade de fazer um esforço e com isso o desejo vai embora. Então acho que não tem só a ver com o tempo de casamento. Acho que tem a ver um pouco com a forma como algumas relações se acomodam também. Com o interesse. Sim. E as pessoas, as meninas, depois de um certo tempo de casado, elas não têm mais aquele costume de se arrumar para o parceiro, né? Então, a famosa lingerie bege, gente, é broxante, né? Aquelas cuecas também, vamos falar dos homens, precisa na capa do Batman. Gente, aquilo ali, você olha aquilo ali, você perde o desinteresse total. E nesse tempo que a gente tem vivido, que a gente tem escutado das meninas, um dos maiores fatores realmente é esse excesso de intimidade. Né, com o parceiro. Então você já não se arruma mais porque está casada, você já acha que não precisa. A roupa de dormir já não é aquela camisola mais sensual, já é aquela camiseta com a cara do político aqui no meio. Então isso daí vai fazendo que o parceiro e também a mulher vai perder o interesse. Né? Você quer ver o seu marido bonito, o seu parceiro bonito, cheiroso, bem disposto, depilado, né? Então, isso vai perdendo com o tempo. Na fase de namoro, como você falou, tá naquela fase de conquista, o homem costuma se cuidar mais, e a mulher também. Aí, depois de casado, eu queria perguntar o porquê que, né, o pessoal para com isso? Por que esquece que tem que se cuidar para agradar o parceiro? Eu acredito, Gisele, que nesse sentido é porque realmente não preciso mais conquistar o outro. Perde-se o desejo, mas em contrapartida para o casamento, ganha-se muito na intimidade. O que as pessoas falam, criticam da questão da roupa, da calcinha de vó, bege, isso você perde no desejo, mas ganha na intimidade. Por isso que quando a gente vai estudar e vai atender os pacientes, é sempre bom. Essa intimidade só tem quem está casado. E isso faz com que, principalmente na mulher, ela libere mais ocitocina. E a ocitocina vai ajudar o apego, como que ela vai se sentir em relação a outra pessoa. E para o desejo feminino, segundo algumas autoras, é imprescindível que ela tenha afeto, que ela tenha descargas de ocitocina. Então, assim, essa intimidade é muito importante. O homem precisa de menos intimidade, mas para a mulher é mais importante. Então, assim, perde-se no desejo, ganha-se na intimidade. Tanto é que hoje a gente pode até falar dessas polêmicas de casamentos com 5, 10 anos sem sexo. Por quê? Porque tem-se intimidade. E as mulheres também estão cheias de dúvidas. Vamos ver perguntas de mais uma. Pessoal, estamos aqui com a Vitória, que vai responder também pra gente sobre o tema dessa semana. Vitória, qual é a reação de uma mulher? O que você acha que as mulheres sentem ali naquele momento, lá na hora H, e o homem não funciona? Como é que você acha que elas sentem? Como que é isso? Eu acho que ela sente culpa, né? Mas eu acredito também que não é culpa da gente, só que a gente sente culpa, é isso. Tem aquele sentimento de frustração. Será que tem alguma coisa errada comigo? E se por acaso algum dia isso acontecer com você, como você acha que você reagiria ali? Eu acho que eu tentaria acalmar a pessoa, que eu não sei qual seria a reação dela também. Talvez seria vergonhoso, né? O homem ia ficar com vergonha. Eu ia tentar acalmar, né? A situação, ver se eu podia fazer alguma coisa. É isso.
Vitória é muito compreensiva, gente. Gostei. E a gente está com um especialista também, né? Que você pode fazer qualquer pergunta sobre esse tema. Que pergunta você faria para ele? Como lidar com a situação, né? Eu não tenho experiência com isso, mas como lidar se acontecer um dia? Certinho. Muito obrigada. E isso já aconteceu com alguma de vocês? E aí, Nicolau, como é que fica essa questão do que as meninas têm que fazer? Desculpa, o que as meninas têm que fazer? Olha, eu gostei muito dessa pergunta porque, de fato, a forma como a mulher se comporta numa situação dessa é muito importante para determinar se aquilo vai continuar acontecendo ou não, se vai se tornar um problema grande ou não. Eu acho importante as mulheres entenderem que, de fato, uma das principais causas da disfunção erétil é a ansiedade de desempenho. O homem está tão preocupado em ter um bom desempenho, em mostrar serviço para a mulher, que ele fica ansioso, brocha. Então, o que é o papel da mulher naquele momento? Não deixar ele mais ansioso ainda. Se ela começar a cobrar, pode ser de uma forma agressiva, por que isso aconteceu? Ou pode ser de uma forma tranquila, tem alguma coisa errada? Não importa o tom, mas se ela tiver alguma fala com tom de cobrança, isso vai deixar a pessoa mais ansiosa e isso não vai resolver o problema. Então, o que fazer? Tenta levar aquilo de uma forma tranquila. Também continua o ato sexual, o contato ali, fazendo outras coisas que não envolvem penetração. Curte o que dá para curtir. Pode ser que a penetração volte, mas mesmo que ela não volte, leva aquilo numa boa, talvez é alguma coisa do momento, pode ter a ver com cansaço, pode ter a ver com alguma coisa que não é tão importante assim, segue a vida. Então, não cobrar, né, não ser agressiva com o parceiro ali, eu acho que é muito importante, né? Porque senão vai deixar ele mais ansioso ainda e a festinha acaba mais cedo. Ideal é falar, olha, se ele, né, começar a ficar sem graça, que o problema é que a maioria dos homens fica aquele sem graça de olhar, sim, né? Uhum. Então, seria mais ou menos continuar beijando, falar, não, tá tudo bem, né? Não, tá tudo bem, isso acontece, relaxa, né? O sexo não é só isso, não. E continuar sim, curtindo. Sim. E é interessante, mulher, é a sua leveza, né? É o jeito que você vai agir, comportar. Realmente tem que estar tudo bem pra você, não é pra você fingir. Sim. Você tem que entender que tá tudo bem, isso acontece. Uma coisa que eu acho importante é que problemas de ereção eles são muito mais comuns do que as pessoas acreditam. Então, às vezes, a ansiedade do homem está muito ligada ao fato de que, quando ele brocha, ele acha que ele é o único homem no mundo, o único homem que brocha. Isso não é verdade. Isso é muito mais comum do que as pessoas acreditam. Então, o que eu acho que é uma ideia interessante para os homens? Conversem sobre isso com outros homens. Porque os homens têm vergonha de falar, brochei, tenho brochado. Ou fui ficar com a menina, não funcionou. Eles têm vergonha de falar isso. E como ninguém fala, ninguém ouve. E quando acontece com a gente fala, sou um ET. Tem alguma coisa errada comigo, vou procurar um médico. As pessoas primeiro procuram um médico, para depois pensar se pode ser um problema psicológico, enfim. E quase nunca é médico, quase nunca é físico. A maioria dos médicos encaminham para psicólogos. Então falem mais sobre isso, eu acho que mulheres também, para ter essa leveza e para normalizar, para que isso culturalmente seja dado como algo normal. Porque se a pessoa que tem um problema nesse sentido, ela sente que tem algo errado com ela, isso vai gerar muito mais ansiedade do que precisava. Muito obrigado, Nicolau, pela sua participação aqui hoje no nosso programa Entre Quatro Paredes. Foi uma honra recebê-lo aqui e espero que nós tenhamos outras oportunidades. O prazer foi meu, gostei muito, queria agradecer o convite, foi muito bom estar aqui com vocês. E vamos deixar o contato do Nicolau aqui para as meninas já encaminharem, tá? Vai estar aqui embaixo. E qual seria uma mensagem final que você pode deixar aí para os homens que estão nessa situação, né? Que recado, que dica que você pode dar final para a gente encerrar hoje? Acho que a dica principal é não dê tanta importância para isso, sabe? Não deixa um problema de ereção se tornar uma coisa que te define, uma coisa que define a sua sexualidade. Tenta levar aquilo com tranquilidade, entender o que estava acontecendo naquele momento, explorar outras coisas, tentar conhecer você melhor e não deixar que aquilo se torne algo que vai abalar a sua autoestima, que vai pesar muito e vai atrapalhar o seu relacionamento. É isso aí. Muito obrigada. Então fica a dica, homem. Não se desespere, ok? Seja mais leve nessa situação. E vamos agora para o intervalo e voltaremos com o quadro Rapidinhas. Respeito
Salvando a vida. Este é o principal objetivo do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, INGO. Fundado em 1992, o Instituto é uma das mais respeitadas empresas nas áreas de auxílio diagnóstico, assistência clínica e terapêutica. Com matriz em Goiânia, na Rua 87, no setor sul, estamos presentes também nas principais cidades do estado de Goiás. Nosso foco é promover saúde com excelência e respeito. Ligue 62 3226 0200. Netflix fez com que hoje quase não se encontre mais lojas de vídeo e bem menos pessoas vão ao cinema. Booking coloca em xeque as agências de turismo. Google inutilizou as páginas amarelas. Airbnb aterroriza os donos de hotéis. O WhatsApp é uma ameaça para as operadoras de telefone fixo e celular. As redes sociais para os meios de comunicação. Uber para os taxistas. A OLX está acabando com os anúncios dos classificados. A Tecnoseg, com a portaria remota, transformou o sistema de portaria convencional. Quanto tempo você acredita que durará o seu emprego em sua forma atual? Voltamos agora com um bloco mais esperado do nosso programa Entre Quatro Paredes. As dicas rapidinhas. E eu vou falar para vocês o seguinte. A minha dica hoje quando isso estiver acontecendo, ou você, homem, estiver com medo disso acontecer, brinque de fantasia sexual. Fala que hoje você vai ser o escravo sexual da sua mulher. E você não vai tirar a roupa. E descubra o corpo dela. Passeie, beije muito, descubra zonas erógenas, sirva essa mulher como se fosse um fetiche. Só você não tira a roupa, ela tira a roupa, tá? E isso vai ensinando o cérebro a mudar a resposta de ansiedade. Adorei! Gente, eu vou brincar disso também, né? Já quero! Muito legal! Vamos testar, Gi? Nossa! Gostei! E a minha dica rapidinha de hoje é: saia da rotina, mude o local. Porque muitos casais, eu vou na dica para os casais aqui. Se tem costume de fazer na cama, a gente muda, vai para a escada do seu prédio, vai para o sofá, coloca os meninos para dormir mais cedo. Começa a explorar o corpo da parceira, do parceiro. Uma dica bem bacana é a massagem tântrica. Qualquer pessoa pode fazer, basta você ter um óleo, qualquer tipo de óleo, menos óleo de cozinha, tá? Porque não vai, né? Passar um azeite ali. Não, mas vocês sabiam que antigamente, na época de César, lá em Roma, né? Eles usavam azeite. Azeite? Gente, era show. Então, usem um produto que vocês podem lavar o lençol depois. É bem bacana. E explore outros locais do corpo, outros locais para vocês terem relação. Essa coisa de só em casa, e na hora que deita... Gente, isso é chato, isso é cansativo. Daí eu dou razão pra galera broxar mesmo. Então mude local, mude acessórios, queimem, taquem fogo na calcinha bege, pelo amor de Deus. Se você quer uma noite bacana, quer explorar algo bacana, use uma lingerie diferente. Chega de preto, branco, vermelho, muda, vai para o roxo, para o rosa, começa a mudar tons, que você vai despertar novamente o interesse e o apetite sexual do parceiro. Então saia da rotina, né, Gisele? Adorei essa dica, eu vou até complementar. E eu indico pra você, mulher, agora eu vou falar com você, meninas, fazer a famosa técnica da raposa. O que é essa técnica da raposa? A gente aprendeu aí com o Nicolau que muitas vezes a falta de ereção pode ser por causa de falta de interesse também. E muitas vezes a falta de interesse vem porque você está muito disponível. Eu já peguei algumas clientes assim que todos os dias elas querem sexo. E aí o homem já não tem mais aquela questão de querer conquistar. O que é a técnica da raposa? A técnica da raposa sempre foge ali. Quem que come raposa, gente? Leão? Quem que come raposa? Come galinha.
Não, um predador da raposa. Vamos, um leão, né? Um leão come a raposa. Imagina ali que seu parceiro é o leão. A raposa vai lá, abre a boca do leão, entra na boca dele? Não. O que ela faz? Ela sai correndo. Então, a técnica é para você fugir dos olhos do seu parceiro de vez em quando. Se ele tá acostumado com você ali na rotina de você sempre chegar às 6 horas da tarde, começa a marcar um pilates, vai fazer uma caminhadinha. Saia da rotina de horários também, entende? Fuja, igual a raposa foge ali dos olhos do leão, fuja um pouquinho dos olhos do seu parceiro, deixa ele sentir falta de você, mulher. Não fica ali o tempo todo, sabe? Querendo às vezes isso estressa, né, Rodrigo? Não fique tão disponível. Não fique tão disponível. Que tá ali, então você não tem mais aquele Isso. E é interessante assim, você pode começar a desfilar na frente do seu parceiro, entende? Não estar tão disponível também não quer dizer que você tem que ser a baranga ali, a grosseira ali na casa, entendeu? Pode colocar aquela roupinha mais sensual, mas só passe na frente dele, né? Não precisa já se jogar ele no sofá. De vez em quando isso é legal, mas no momento certo, né? Se a questão for falta de ereção, por falta de interesse, por você estar muito disponível, então a técnica da raposa pode ser a sua solução. Obrigado, Malagueta. Obrigado, Gisele, por dividirem comigo esse espaço hoje aqui no nosso Entre Quatro Paredes. E nós ficamos hoje por aqui até semana que vem. É isso, Rodrigo. Muito obrigada. E pessoal, lembre-se, broxou, tá tudo bem, ok? Segue o barco que em breve você vai ressuscitar aí. Verdade. Então, não é problema, tem solução para tudo. Fiquem tranquilos. E na dúvida, busque um especialista, Sim. né, Rodrigo? Exatamente. Não sofra sozinha, estamos aqui para ajudar vocês.